Bom, eu gostaria aqui de mostrar por que as dietas restritivas, por exemplo, elas não nos ajudam, de certa forma, a perda de peso. Então, por exemplo, quais são as alternativas que a gente tem, não é, de dietas restritivas? Então, eu trouxe aqui um estudo que ele investiga jejum intermitente. Eu acho que muitas pessoas já ouviram falar sobre essa estratégia nutricional, que basicamente é quando você reduz o tempo de alimentação e o consumo alimentar acontece durante um período curto. Isso pode ocorrer de várias maneiras, existem várias estratégias, mas a mais comum a mais comum é que o indivíduo, por exemplo, ele fique um determinado tempo do dia, 18 horas, por exemplo, em jejum e consome a sua refeição ao longo de 6 horas. Então você diminui o tempo, come menos e consequentemente, isso leva ao emagrecimento. E tem muita gente que defende essa estratégia nutricional. Né? Então tem muita gente que fala, vou voltar aqui, vou parar a quarentena, vou fazer jejum intermitente. Mas olha que interessante esse trabalho aqui. É um trabalho publicado numa revista internacional, e a gente tem aqui acho que é o triângulo e o quadrado. E qual que é a diferença deles? A diferença é que são dois grupos de pessoas, onde um grupo fez o jejum intermitente e o outro grupo fez dieta normal. Né? Os dois grupos consumiram a quantidade de caloria, mas quando a gente observa, a única diferença foi que um fez uma dieta padrão, por exemplo, comeu de 3 em 3 horas, e o outro grupo não. O outro grupo ele fez uma alimentação restrita por tempo, mas os dois grupos consumiram a mesma quantidade calórica. E isso é muito importante a gente destacar, principalmente para quem é da área da nutrição, para quem é estudante de nutrição. Amanhã na live a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouquinho melhor sobre isso, sobre esse aspecto, mas da gente utilizar um senso crítico na ciência e na interpretação dos artigos. De nada adianta eu usar um artigo que defende o jejum intermitente, onde o grupo controle não faz dieta. Então, o grupo controle consome quantidade normocalórica, vamos dizer assim, e o outro grupo faz jejum intermitente e emagrece. Né? Quando você tem essa comparação, você não sabe responder se o emagrecimento ocorreu pela estratégia do jejum intermitente ou se o emagrecimento ocorreu devido à restrição calórica. Então é importante a gente analisar nesse sentido. E aqui foi legal por causa disso, porque tanto o grupo controle quanto o grupo que fez jejum intermitente, eles consumiram a mesma quantidade calórica. Ou seja, a estratégia diferente só foi entre que um fez jejum intermitente e o outro não. E aí a gente observa que a perda de peso foi muito parecido entre eles ao longo do tempo, não é? Então, para aquelas pessoas que desejam, nesse momento de quarentena, utilizar a estratégia de jejum intermitente porque acredita que essa é a melhor estratégia, então a gente precisa pensar um pouquinho melhor sobre isso, porque na verdade ela não é uma melhor estratégia. Ela funciona para emagrecimento da mesma forma que a gente tem a dieta convencional, tá certo? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração. Tudo bem. Então o jejum intermitente, acabamos de ver que ele não é a melhor estratégia para emagrecimento. E cortar carboidrato? Será que vale a pena? Né? Então tem muita gente também que acha que abomina o carboidrato, né? Porque acha que o carboidrato é o vilão da obesidade. E essa figura aqui, ela é muito interessante, que ela faz uma relação entre o consumo de calorias oriundas do carboidrato, em azul, e aqui em verde a prevalência de obesidade ao longo dos anos, né, de 1991 a 2008. Então, eles cruzaram os dados aqui de duas pesquisas. Uma investigava a prevalência de obesidade e a outra investigava o percentual de calorias oriundas de carboidratos. E a gente observa aí que enquanto a obesidade aumenta, o consumo de carboidrato diminui. Ou seja, isso aqui, esse estudo, ele mostra pra gente, né, uma reflexão importante, que será que se realmente o carboidrato ele é o vilão, né, o carboidrato
é o nutriente que faz a gente engordar? Provavelmente não, né? Inclusive, tem estudos aqui que mostram esse trabalho, ele é muito interessante, ele já foi publicado há um tempo atrás, se não me engano, há uns 2, 3 anos, na revista The Lancet, que é a mesma revista aí que está criando polêmica agora com o coronavírus, que saiu recentemente, mostrando que o remédio lá não é eficaz para o tratamento, é a mesma revista, né? E eles mostraram, esse estudo foi publicado há uns 2 anos atrás, e eles mostraram uma relação muito interessante. Vejam só, eles analisaram o consumo de carboidrato em dietas e o risco de morte, né? E aí eles observaram o seguinte, que quando a gente faz uma dieta com alto teor de carboidrato, isso eleva o risco para a morte, mortalidade por todas as causas aqui, eu acredito que eles não diferenciaram. Mas olha só, quando a gente observa a dieta com baixo carboidrato, também eleva até mais, se a gente for parar para pensar. Então esse trabalho mostra para a gente que talvez a estratégia de restringir carboidrato no seu máximo acaba não sendo muito interessante também, né? E a melhor estratégia aqui foi a manutenção, né? O que teve menor risco de morte foi aquele que teve, curiosamente, vejam vocês, aquelas pessoas que consumiam carboidrato dentro das recomendações atuais, que gira em torno ali entre 45% a 55%. Então vejam só que interessante, né? A explicação para isso? A explicação para isso é o seguinte: quando você reduz o consumo de carboidrato, você vai ter que aumentar, por exemplo, outros nutrientes, vai ter que aumentar a gordura, vai ter que aumentar a proteína, e talvez aumentando essa quantidade de gordura e até mesmo aumentando a quantidade de proteína, pode ser que isso eleve ao fator de risco de morte. Então, por exemplo, gordura saturada, pode ser que isso tenha uma relação. E curiosamente, saiu um artigo recente, agora de janeiro, na Nature, que eles investigaram o consumo, em animal o estudo, mas eles mostraram um mecanismo muito legal, que o consumo elevado de proteína pode também aumentar o risco para doenças cardiovasculares, por um mecanismo de ação lá em autofagia de macrófagos. Mas é claro que o estudo é com um animal, a gente ainda tem que investigar melhor as questões para humanos, né? Quanto que seria essa quantidade elevada de proteína, por quanto tempo, a fonte influencia, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Mas, voltando aqui para o carboidrato, não vale a pena seguir no longo prazo, né, abolir o carboidrato da dieta, sem pensar também que é o que eu sempre falo, nós não consumimos nutrientes, nós consumimos alimentos, né? Ninguém chega no restaurante e fala, eu quero 200 gramas de carboidrato e também mais 150 gramas de proteína, né? Ninguém fala isso, você vai pedir lá os alimentos, e os alimentos têm outros nutrientes. Então, quando a gente restringe alimentos, fontes de carboidrato, nós podemos indiretamente promover a insuficiência do consumo de outros nutrientes que também estão nesses alimentos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, esse estudo mostra pra gente o seguinte, fala, olha que interessante, esse estudo mostra que o carboidrato não é o culpado para o grande peso. E esse estudo mostra que se você reduzir o carboidrato, isso ainda pode aumentar os riscos para a saúde. Então, é uma coisa que também vale a pena a gente refletir. Vocês vão observar ao longo da palestra que assim, a estratégia para perda de peso é muito mais simples do que a gente pensa, né? É lógico que quando a gente pensa em obesidade, existem outros fatores, inclusive até mesmo fatores ambientais, fatores sociais, que influenciam nesse processo. Mas do ponto de vista nutricional, as estratégias que a gente tem no sentido de seguir uma dieta para perda de peso é relativamente simples. Vai ficar lá no final da nossa palestra, a gente vai abordar mais sobre isso, mas eu quero mostrar aqui, principalmente no início aqui, é que medidas extremas, dietas restritivas não são interessantes para voltar à dieta, para voltar ao peso,
e principalmente, algumas delas ainda podem promover risco para a nossa saúde. E retirar o glúten da dieta, né? Tem muita gente que acha que glúten engorda. É muito engraçado isso, né? Eu acho que eu não coloquei aqui na aula, mas tem tem um estudo, né, muito interessante. Eles mostram que o percentual de pessoas que são classificados com doença celíaca gira em torno de 3 a 5% da população. Mas, por outro lado, quando a gente vê o aumento do consumo, né, de alimentos sem glúten, ela sobe ao longo dos anos, né, 15, 20%. Aí você fala, opa, mas tem mais gente consumindo alimentos sem glúten do que realmente precisariam consumir. E aí a pergunta é muito simples, a gente pode fazer um raciocínio lógico. Bom, se o celíaco, se glúten engorda, então quem é celíaco não deveria ser obeso, porque em geral essas pessoas retiram o glúten da dieta e então se o glúten é o vilão da obesidade, então eles teriam que ser magros. E esse estudo mostra que ele chama atenção justamente para isso, né, que obesidade com a doença celíaca. E eles mostram que em 679 pacientes com doença celíaca, 19% dos indivíduos magros e que seguiram dieta sem glúten ganharam peso. Então a explicação por aí é porque quando esses indivíduos retiraram o glúten da dieta, melhorou a saúde intestinal, melhorou a capacidade de absorção dos nutrientes e isso ajudou eles a provavelmente recuperarem o peso. Agora veja que interessante quando a gente observa aqui esse segundo ponto. 87% dos pacientes obesos, mesmo com dieta proposta, continuaram obesos. Ou seja, aquelas pessoas obesas retiraram o glúten da dieta e continuaram obesos. Então isso mostra pra gente que retirar o glúten da dieta não ajuda e inclusive pode ser até prejudicial, porque novamente no fato que eu falei para vocês do carboidrato, você não tira o glúten, você tira alimentos que contêm glúten, mas que contêm outros nutrientes também. E tem alguns estudos mostrando pra gente que quando você faz uma dieta retirando o glúten, você pode reduzir, por exemplo, o consumo de alguns nutrientes que são importantes para as bactérias intestinal. E isso pode acabar sendo prejudicial para a nossa saúde, né? Então, fica aí, né? A microbiota intestinal é importante o consumo de alimentos que são fontes de glúten. Então, parece não ser muito interessante. Então, retirar o glúten também não ajuda. Então, a gente está vendo aqui, né? Dentro do processo para voltar, dentro do emagrecimento, o jejum intermitente parece não ter nenhum efeito mágico, né? Retirar o carboidrato também parece não ser interessante e retirar o glúten da dieta provavelmente também não, que é o que a gente tem aqui esse artigo publicado, que ele mostra que até o momento que esse artigo foi publicado não existe nenhuma evidência científica que suporta, né, o benefício da dieta sem glúten para a promoção de perda de peso. Então também a gente deveria desencorajar essas pessoas que retiram o glúten da dieta com o objetivo de emagrecimento. Então qual dieta que é melhor, né? Quando a gente vê dieta paleo, controle glicêmico, dieta dos pontos, Atkins, né? Jejum intermitente, dieta low carb e high fat. Na verdade, a melhor dieta, né, é aquela que o indivíduo vai conseguir seguir, tá certo? Porque todas essas dietas, elas ajudam no processo de emagrecimento por causa de um motivo. E todas elas funcionam. Se você procurar artigos científicos, ou conversar até mesmo com pessoas que realizaram essas dietas, todas vão dizer que emagreceram. Por quê? Porque todas elas promovem o que a gente chama de restrição calórica. Então a dieta low carb, quem seguiu a dieta vai promover emagrecimento? Vai, porque ela promove restrição calórica. Dieta cetogênica também promove restrição calórica. A dieta low fat também promove restrição calórica.
né? A dieta dos pontos aqui e a jejum intermitente também promovem restrição calórica e a paleo, né, que diminui o consumo de alimentos processados, também promove restrição calórica. Então, todas as dietas funcionam desde que promovam restrição calórica, né? Desde que o indivíduo tenha um consumo energético menor do que o gasto. E aí a gente vai voltar lá para a nutrição básica, né? Do balanço energético, que é muito questionado nos dias de hoje, mas continua valendo e muito. A gente só tem perda de peso quando a gente promove restrição calórica. Não existe outra saída, né? E todas essas dietas restritivas, quando dão certo, ela foi porque promoveu perda de peso. Ah, mas eu não contei caloria. Você pode não ter contado caloria, mas não significa que não promoveu a restrição calórica. Então isso é importante a gente ter em mente. Qualquer coisa que você faça, promova a restrição calórica, vai emagrecer. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a qualidade com que isso vai ocorrer depende da qualidade da alimentação. Depende da escolha de alimentos que são saudáveis, redução de alimentos ultraprocessados, né? Então, todo o elevado consumo de frutas, verduras, legumes, preferir grãos integrais. Então, a qualidade do emagrecimento, a qualidade da perda de peso, aí sim, a escolha alimentar, a estratégia alimentar tem uma importância muito grande. Eu não tiro a devida responsabilidade disso, mas em geral nós precisamos, então, vamos lá, precisamos associar, primeiro de tudo, né, ter calma. Como eu disse para vocês, a gente precisa ter calma para não entrar no desespero de fazer dietas altamente restritivas. Segundo de tudo, então, vamos escolher uma estratégia nutricional que promova a restrição calórica e, associado, então, a isso, escolher bons alimentos, né? Escolher aqueles alimentos que a gente sabe que pode promover a saúde do sujeito. Tem um artigo aqui bastante recente, ele foi publicado esse ano, que ele faz uma revisão, né? Ele faz uma revisão sobre as dietas populares para emagrecimento. Então ele faz várias ali, né? Até jejum intermitente, low carb, também dietas vegetarianas, por exemplo. E aí eles levam em consideração o seguinte, eu trouxe aqui 4 pontos importantes do artigo. E eles dizem assim, ó, não existe uma única dieta que seja efetiva para a perda de peso. Então já começamos por aí. Né? Não vamos achar fórmula mágica, porque ela não existe. Né? Todas as dietas, como eu falei, vão promover uma perda de peso. Agora olha que interessante o segundo ponto. A curto prazo, dietas como, por exemplo, dieta low carb, jejum intermitente, que são dietas restritivas, podem promover um melhor resultado. Mas olha agora o que vem na sequência. Essa diferença se perde ao longo do tempo, de tal forma que, no longo prazo, o mais importante é a adesão da dieta. Essa informação é a melhor do artigo. E, de fato, a gente encontra essa informação em outros artigos científicos também. O que é mais importante, falando no popular, né? A melhor dieta para emagrecer é aquela que o indivíduo vai conseguir seguir. É a adesão da dieta. E aí o nutricionista tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido, e principalmente na avaliação nutricional. Eu sempre gosto de tocar nesse ponto, que na avaliação nutricional é o momento em que você vai conversar com o paciente, que você vai coletar as informações que são necessárias na hora da prescrição da dieta. Então, nesse momento que você vai ver, por exemplo, até mesmo a parte da educação nutricional, a informação que o paciente tem sobre a alimentação, mas acima de tudo, é nesse momento que você vai conseguir coletar as informações referentes à preferência do indivíduo, alimentos que ele gosta de consumir e que ele não gosta de consumir, alimentos que precisa estar na dieta, aqueles que ele não gostaria que estivesse na dieta, porque a adesão é o que mais importa. Né? Que adianta o indivíduo, ele come
pão no café da manhã, e aí você ouviu dizer que o pão tem carboidrato, né? Farinha branca, e meu Deus do céu, farinha branca mata, vamos tirar, vamos colocar aveia pro cara. Tudo bem, mas você perguntou para ele se ele gosta disso? Ah, João, mas a aveia é importante, tudo bem, mas qual que é a relação que ele tem com o pão no café da manhã? Será que não seria interessante a gente colocar essa aveia em outro momento do dia? Então, assim, a gente tem que negociar e a dieta precisa, por mais que às vezes a gente olhe a dieta no papel e ela é perfeita, você coloca um monte de alimentos lá saudáveis, ela só vai dar certo se o cara seguir. Então, pense nisso, reflita sobre isso, que aí é o grande desafio do nutricionista. Fazer uma dieta saudável, mas que ao mesmo tempo se encaixe dentro do estilo de vida, do sujeito, da preferência dele, né? Nada adianta você colocar um alimento lá que é sensacional, super interessante para a saúde, mas o cara não tem condição de comprar, ou o cara tem que atravessar a cidade para comprar aquilo que ele não acha tão fácil, a dieta não vai dar certo. Então todos esses pontos que influenciam na adesão devem ser levados em consideração na hora da prescrição da dieta e principalmente ali para quem quer perda de peso. Em outras palavras, a dieta tem que ser o mais simples possível para que o cara consiga seguir. Né? Vamos pensar nos dias de hoje, que todo mundo trabalha, estuda, treina, tem família para cuidar, muitas vezes a gente não tem tempo para se dedicar para a alimentação e ainda o cara vai ter que parar para pensar na dieta, nas coisas que ele tem que comprar e preparar. Se for muito difícil isso para ele, ele não vai conseguir fazer e aí a adesão vai para o brejo e aí ele não consegue a perda de peso. Então, esse é um ponto que eu sempre gosto de destacar nas aulas e nas palestras, assim, como a gente não leva em consideração a adesão, né? Você só consegue fazer uma boa adesão se você conhece bem o paciente, e por isso que a avaliação nutricional é essencial. Continuando aqui, né, no terceiro ponto, todas as dietas restritivas podem promover algum prejuízo no longo prazo. Olha que interessante isso. Por exemplo, dieta cetogênica compromete a microbiota intestinal. Aqui é baseada em alimentos vegetais. Se não for tomado os devidos cuidados, pode levar à deficiência de certos nutrientes como ferro, aminoácidos essenciais, vitamina D e vitamina B12. E aí, o último ponto, programas dietéticos para perda de peso deveriam focar em promover balanço energético negativo com boa qualidade de alimentos para a saúde e qualidade de vida. Então aqui é a regra que a gente tem, né? Então, alimentos simples, sem muita restrição e que com boa qualidade para promover a saúde. Bom, então eu já falei de maneira geral o que não funciona, não é? E as estratégias severas e restritivas que podem comprometer a saúde. Agora eu vou falar um pouquinho então sobre dicas científicas que podem ajudar no tratamento aí contra a obesidade e ajudar nessa perda de peso, e são dicas interessantes que podem ajudar a gente a controlar o nosso peso, principalmente nesse momento de quarentena. E agora vocês vão observar que assim, é muito, muito simples. E eu tenho a certeza que a maioria de vocês já ouviram essas informações que eu vou passar para vocês na faculdade, né? Porque é o que funciona, é o que dá certo e é o que vale. Não é? Mas quando a gente aprende na faculdade, a gente não dá importância, né? Se o blogueiro não falou, então não vale. Então, geralmente a gente pensa por isso, mas a gente tem que rever os nossos conceitos. Primeiro ponto, então, para ter uma alimentação saudável, a gente precisa combinar, de maneira geral, essas 6 variáveis, né? Então, como vocês já devem ter ouvido falar, colorida, variada, principalmente para conseguir garantir os nutrientes dos alimentos. A gente fica com o mesmo grupo alimentar em todo momento, a gente não tem uma variedade, a gente isso pode ser um fator que leva à deficiência de algum nutriente. Então, colorido e variado é sempre uma estratégia interessante. Então, você observa lá que o cara, vamos voltar ao exemplo do pão. Tudo bem, você não precisa tirar o pão no café da manhã, mas se o cara come 3 pães durante o dia, então, vamos tentar negociar, vamos reduzir, porque a gente sabe que é o mesmo alimento em todo momento não vai fornecer todos os nutrientes que o nosso organismo precisa. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui, lógico, né, isso aqui segura, né, sanitariamente falando, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é para cá,
saborosa. Gente, tirando o atleta, que quando ele está com objetivo de competição, que está com objetivo de melhora de performance, que come até pedra se precisar, pessoas que praticam atividade física ou que não praticam atividade física levam e muito a consideração do sabor. Então, de nada adianta você pensar em alimentos sem ter uma combinação adequada e que isso não traga ali, não seja saborosa para o indivíduo, que isso não vai ter adesão e isso o indivíduo não vai conseguir seguir. Isso é importante ficar claro aqui também. Né? Como você falou, nossa, João, mas é isso? É isso, é o que dá certo. Harmônica, isso é interessante, você precisa combinar também a refeição, né? Porque senão a pessoa não vai seguir. Novamente, tirando o atleta, que geralmente é uma pessoa muito focada e ela tá, o objetivo principal dela é a performance, o cara treina o ano inteiro para isso, às vezes ele não vai ligar muito, né? De abrir lá uma marmita no meio da tarde e começar a comer brócolis, por exemplo. Mas, por exemplo, se eu fizesse isso para minha mãe, eu tenho certeza que ela não ia seguir, né? Então, a gente tem que pensar por aí também. Eu lembro até hoje, eu atendi uma vez lá em São Paulo, eu atendi uma pessoa que ela comia durante a tarde, olha só, ela comia abacate e ovo cozido, né? E aí, tipo, lógico, se você parar analisar separadamente, o abacate é um bom alimento, tem gorduras boas, o ovo também, né? Mas você não precisa combinar os dois numa mesma refeição. Cadê a harmonia disso, né? Cadê o sabor disso aqui? E aí eu lembro que ela falou, olha, se você puder tirar, eu agradeço, viu? Que acho que ela, não sei quem tinha passado a dieta que ela estava fazendo, se ela tinha ido um nutricionista ou se ela pegou com um amigo, eu não sei. Mas só pra gente ilustrar isso, né? Que não é porque nós temos dois alimentos que são interessantes, que são de boa qualidade, que você vai ter que consumir os dois numa mesma refeição. Se o negócio não ornar, né? Não vai pra frente. Aí aqui, como eu falei, é acessível física e financeiramente. Não é? Se não tiver o sal do Himalaia, por exemplo, que isso aí é uma curiosidade muito grande, né? O sal do Himalaia é mais saudável porque tem mais nutrientes. Mas espera aí, quanto de sal que você consome por dia, né? Então, é umas coisas que a gente tem que refletir. Será que não é mais interessante a gente conseguir esses nutrientes em outros alimentos? Então, pense nisso. Às vezes o alimento é muito caro, mas o nutriente que tem nele você encontra em outros mais básicos. E aí você pode tentar ir para eles. Né? Então, fica muito interessante a gente pensar dessa maneira. Segundo ponto. Então, vamos lá. Aqui eu vou mostrar algumas estratégias para vocês ali que sem dúvida nenhuma pode ajudar. E principalmente nesse momento de quarentena, eu acho que isso aqui vale muito, que é conte calorias. Conte calorias associado com monitore o seu peso. E aí, vamos discutir um pouquinho sobre isso, que é muito polêmico, principalmente essa parte de monitore o seu peso. Tem muita gente que fala, mas se o cara ficar pesando, ele não vai entrar numa neura. E aí a gente sabe que no processo de dieta, principalmente quando é associado dieta e exercício físico, às vezes a gente tem perda de gordura corporal, ganho de massa magra e a gente não vê uma alteração do peso. Eu sei disso tudo. Mas, por outro lado, vamos pensar junto, fazer uma analogia para vocês. Eu imagino que muitos de vocês dirigem, não é? Porque estão na faculdade, né, tudo mais. Então imaginem, por exemplo, que você vai fazer uma viagem, não é? Vai sair de uma cidade, vai para outra cidade, e o limite da velocidade é 120. Aí eu pergunto, você vai ficar a viagem inteira olhando no velocímetro? Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes, se você é uma pessoa que tem a experiência de dirigir, às vezes você anda menos de 120 sem ficar olhando para o velocímetro. Mas se você não é uma pessoa que tem muita experiência, você vai ter que ficar olhando o velocímetro de vez em quando para conseguir manter a sua velocidade abaixo dos 120. No emagrecimento é a mesma coisa, não é? Como você sabe que você
está comendo menos do que você gasta se você não conta calorias. Não precisa contar calorias todos os dias, mas você precisa criar esse hábito, ter essa ideia. Quando o indivíduo vai muito no nutricionista, o nutricionista passa várias dietas ao longo dos meses para a pessoa vai adquirindo essa noção. Mas contar calorias é como se você estivesse olhando para o velocímetro do carro e garantindo que a velocidade estaria abaixo de 120 km. Né? Então, hoje em dia tem vários aplicativos que você consegue lá colocar o alimento que você está consumindo e ter uma ideia de quanto que você está consumindo em termos de caloria para evitar o balanço energético positivo. Então, é uma ferramenta importante. A mesma coisa é o peso. A balança não nega, né? A sua melhor amiga pode esconder umas verdades para você, mas a balança não. Você subiu lá, ela vai mostrar a realidade da coisa, né? Doa a quem doer. É igual aquele esquema, né? Quer emagrecer, tira o espelho da casa, tira a balança, que você não vai sentir que você engordou, né? Mais ou menos por aí. Então a balança, vamos supor, a balança nos mostra se alguma coisa está errada ou não. Né? Se o meu peso é 83, se eu subir e tá 87, opa, alguma coisa saiu do lugar, né? Alguma coisa não está indo bem. Então é interessante, principalmente quando a gente... Tudo bem, eu concordo que assim, se eu atendo pessoas que estão praticando exercício físico, então eu pego uma pessoa que resolveu mudar de vida. Hoje ela acordou e falou, vou mudar de vida. Vou nutricionista, fazer uma dieta e vou praticar exercício. Para essa pessoa, realmente, usar a balança frequentemente não é uma boa estratégia, porque no início ela vai ter importantes mudanças na composição corporal que ela não vai entender muito bem a balança. Mas, por exemplo, no estado que a gente está agora, totalmente sedentário, se eu não ter uma noção do que está acontecendo, eu me perco. Então a balança pode ser um fator muito importante nesse momento. Falar, opa, eu estou abusando, eu não estou abusando, como é que está o meu peso? Então vale a pena sim monitorar o peso na balança. Inclusive, essas duas estratégias que eu estou falando para vocês, isso aqui eu não coloquei a referência aqui, mas isso aqui tem pesquisas que mostram isso pra gente, que quando aqueles indivíduos que contam a caloria tendem a ser mais magro no longo prazo, da mesma forma que os indivíduos que monitoram o peso também tendem a ser mais magros no longo prazo, porque é justamente isso, você controla, é como se fosse o carro. Opa, estou acelerando, deixa eu ver no velocímetro se eu estou muito alto ou se eu estou muito baixo. Então, é mais ou menos por aí. Então, vale a pena. Né? É claro que se você segue uma dieta prescrita por um nutricionista, ele já faz o trabalho de contar as calorias aqui para você. Mas para aquelas pessoas que não seguem com o nutricionista, vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso. Comer em pratos menores também é curioso isso, né? Mas tem estudos que mostram que utilizar pratos menores leva o indivíduo inconscientemente a comer menos. Isso pode promover balanço energético negativo e ajudar no processo de emagrecimento. É curioso, só para a gente pensar sobre isso, né? Quando a gente vai em restaurante, por exemplo, se a gente vai naquele restaurante que coma à vontade por R$19,90, com certeza você vai perceber que o prato é desse tamanho aqui, ó, é menor. Agora, se você vai em outro restaurante que é 54 o quilo, né, que você vai pagar por quilo, aí o prato é do tamanho do mundo, né, para você se perder lá e pegar um monte de coisa, porque aí o prato vai ficar mais pesado, você vai pagar mais e tudo mais. Então, os restaurantes utilizam essa estratégia. Quando o prato é maior, a tendência natural é a gente pegar mais. E quando o prato é menor, a tendência natural é a gente pegar menos. Então, é uma estratégia também que pode ser utilizada no dia a dia ali no controle do peso e principalmente agora, nessa época de quarentena que a gente está em casa, talvez pode ser interessante. Dormir bem também é uma estratégia muito, muito interessante. Às vezes a gente atende pessoas que falam, eu não consigo dormir. Aí está o meu problema. O que eu faço? Eu falo, dorme, não tem outra coisa para fazer. O corpo tem que descansar. A produção de hormônio depende de uma noite bem dormida. Tem estudos que mostram que quando a pessoa dorme menos de 6 horas por dia,
Eles fizeram, se eu não me engano, com pessoas que dormiam 5 horas por dia. A alteração hormonal era tão grande, principalmente do hormônio leptina, que é um hormônio importante no controle da saciedade, apetite, gasto energético, que desregulava todo o comportamento alimentar do sujeito. Né? Então, ter uma boa noite de sono acaba sendo interessante para manter a produção hormonal adequada e parece que isso tem relação com obesidade e ganho de peso. Também um outro estudo que foi feito, eles mostraram a relação de comer em alguma refeição utilizando, por exemplo, o celular. Né? Você está comendo lá e está vendo coisa no celular e você não presta atenção na alimentação e acaba comendo mais do que você precisa. Então isso é legal, né? Esse estudo ele é recente e ele foi feito com celular, mas, por exemplo, a gente sempre ouviu falar, né, que não comer na frente da televisão, né? Um dos motivos pode ser isso, você não percebe, você não tem conexão com o que você está comendo e você acaba não percebendo as informações fisiológicas que o seu corpo está produzindo e isso pode ser um fator ali que influencie o consumo mais do que a necessidade, promovendo ali um balanço energético positivo e influenciando aí no ganho de peso. Então, deixar o momento da alimentação calma, tranquilo, onde você pode prestar atenção, pode ser interessante. E aqui, né, desembale menos e descasque mais, então também essa aqui é fundamental. Como alguém deve estar pensando aí, mas é isso, que estratégia simples? Eu falei, é isso, é simples. Perda de peso é uma coisa simples. Do ponto de vista, como eu falei, do ponto de vista de, para nós nutricionistas, traçar a estratégia. Por que isso aqui? Alimentos ultraprocessados, em geral, eles têm um desequilíbrio, um desbalanço da proporção de nutrientes. Muitos deles têm muita gordura, muito carboidrato, eles adicionam outras substâncias lá e isso promove, deixa o alimento muito mais saboroso para o consumo e necessariamente eles não têm bons nutrientes. É interessante que tem um trabalho que saiu, se não me engano foi numa revista chamada Cell, e eles observaram o seguinte, eles acompanharam por 2 semanas o mesmo grupo de sujeitos. Então, em 2 semanas, essas pessoas comeram à vontade, mas só poderia comer alimentos integrais. Consumiram à vontade, só pode comer o que você quiser, mas só alimento integral, por 2 semanas. Depois disso, eles inverteram. Aí, mais 2 semanas comendo o que quiser, mas só alimentos ultraprocessados. E eles observaram que nas 2 semanas que os indivíduos só poderiam comer alimentos ultraprocessados, o consumo calórico foi muito maior. E eles ganharam mais peso do que nas 2 semanas que eles só poderiam comer, só consumiam alimentos integrais. Então isso vale a pena a gente pensar, não é? Alimentos ultraprocessados, além de não ser saudáveis, tem trabalhos mostrando até relação possível com câncer, por exemplo. Eles não promovem tanta saciedade em comparação com alimentos integrais. Então é muito legal a gente pensar nisso, né? Fazer a nossa dieta baseada em alimentos ultraprocessados definitivamente não é interessante. Aqui também desenvolva habilidades culinárias, né? Também tem trabalhos que curiosamente mostram isso. Aquelas pessoas que conseguem cozinhar, né? Não precisa ser um chefe de cozinha, mas que tem uma certa habilidade culinária, tem a tendência de ser mais magro. E qual é a explicação disso? A explicação disso é que quando você tem você consegue preparar o seu próprio alimento, em geral, tende a ser mais saudável, né? Porque quando a gente compra, se você não consegue preparar, você vai ter que comprar. E quando a gente compra, nem sempre é a melhor opção, nem sempre é a opção mais saudável.
A gente pede lá alguma coisa que tem mais gordura, tem mais caloria, aí já vem um molho para pôr na salada, né? Aí já está na promoção, você pega outra coisa por R$1, e aí vai indo, e a gente não controla. Então, parece que quando a pessoa consegue preparar o seu próprio alimento, fazer um arroz, fazer um feijão, por exemplo, uma carne, um frango, essa coisa básica, parece ser um fator interessante aí, não é? Da mesma forma, não sei se eu vou falar aqui, mas senão posso dizer agora, da mesma forma que consumir fora, né, que entra na mesma situação, quando o indivíduo come muito fora e menos em casa, por exemplo, a tendência natural é que o indivíduo tenha um consumo maior de caloria. Então é uma coisa que vale a gente pensar quando a gente voltar a um trabalho, por exemplo, se for possível levar almoço, né, levar lanches durante o dia, parece ajudar, né? Imagina, você leva um lanche que você preparou à tarde e deixou de comer uma coxinha, por exemplo. Então é um fator que parece que ajuda. Esse aqui também, né, tem guardar alimentos calóricos com difícil acesso. Isso aqui é interessante. Tem estudos que mostram que quando você deixa alimentos calóricos em fácil acesso, é o primeiro que você vai pegar na hora que der aquela fome. Principalmente nos dias de hoje, que a gente passa muito tempo em casa, trabalhando no computador, fala, deixa eu pegar alguma coisa ali, aí pega um bolo, né, pega alguma coisa ali calórica, e aí, por ser mais saboroso, vai comendo e se perde, né? Então, a recomendação é que seja guardado num lugar que você não tem uma boa visibilidade. Esconde lá, tranca, né? Por aqui. Isso não quer dizer que a gente não tem que comer esse tipo de alimento, mas tem que maneirar, né? E uma maneira interessante de maneirar deixar guardado num lugar de difícil acesso. E aqui também, novamente, né, que eu acho que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram dizer, e é verdade, né, velocidade da mastigação. Então, quando a gente mastiga muito rápido, a gente acaba não dando tempo do nosso organismo entender os sinais fisiológicos que são responsáveis a saciedade, apetite, fome. E aí a gente acaba comendo mais do que o necessário, né? Então dá aquele tempo. E isso, né, essa informação, ela está de acordo com aquela informação, por exemplo, de usar o celular, né? Ficar comendo, mexendo no celular, você não está prestando atenção, né? Não está prestando atenção, então vale a pena a gente refletir sobre isso. Uma dica muito importante é quando você estiver mastigando, né, solta o garfo, por exemplo, que às vezes você fica com o garfo na mão, você acaba colocando mais e mastigando rápido. Então, essa eu tenho certeza que vocês ouviram na faculdade, porque eu ouvi, e é verdade, né? Tem artigos científicos que falam isso pra gente. Beber água também, né? Porque a célula fica melhor hidratada, mas curiosamente não era nem esse aspecto que eu queria dizer. Tem estudos que mostram, vejam vocês, que a água, principalmente a água gelada, ela tem um efeito termogênico. E quando a gente cruza os resultados, o efeito termogênico da água gelada é quase igual ao efeito de suplementos termogênicos, né? Suplementos termogênicos não aumentam mais do que 3 a 5% o gasto calórico diário do sujeito, tem um impacto muito pequeno. E a água gelada promove quase que esse mesmo impacto, né? Então, quando a gente consome água, além de ser um fator que vai deixar o nosso corpo melhor hidratado, e sendo melhor hidratado o metabolismo funciona melhor, as enzimas, a célula, também tem essa, né, que tem alguns estudos ali que sugerem que beber água gelada ajuda no processo. A explicação seria que a água gelada tende a ativar o sistema simpático e isso aumenta o gasto energético. Quando você toma água gelada, o organismo vai ter que aumentar o gasto calórico para produzir calor para manter o nosso organismo numa temperatura adequada. Então, olha só, resumindo aqui, eu trouxe aqui um trabalho interessante, é um trabalho português, que ele foi feito com pessoas que emagreceram
e fizeram o mais difícil, que o mais difícil não é emagrecer, o mais difícil é manter o peso perdido. E aí está o verdadeiro desafio. E aí, porque muitas pessoas, se não me engano, até quase 2/3 das pessoas que perdem peso recuperam esse peso, e às vezes até mais do que elas perderam. E aí eles entrevistaram aquelas pessoas que conseguiram manter o peso perdido, que não recuperaram, emagreceram e não recuperaram. E aí eles observaram o seguinte, ó, eles juntaram 7 estratégias que era comum em todos os indivíduos. Então veja que interessante, praticar exercício físico, que logo a gente vai falar sobre isso. Praticavam exercício físico. Isso aqui é muito importante. Por que é importante? Por várias razões que eu não vou falar agora para não cometer spoiler, porque vai ser o nosso próximo tópico da aula, a importância de praticar exercício junto com a dieta. Mas fica aí já a dica. Manter alimentos saudáveis disponíveis em casa. Olha que interessante. Lembra que a gente viu ali atrás, falando de alimentos calóricos, deixar em difícil acesso? Aqui também faz sentido, né? Quando eu deixo alimentos saudáveis disponíveis em casa, bateu a fome, não tem bolo, vou na maçã, né? E aí é mais saudável. Comer vegetais, fazer a refeição do café da manhã. Eu não sei se isso aqui realmente tem fico pensando assim, se tem uma lógica assim mais consistente, não é? Mas enfim, aqui tá eles comiam o café da manhã. Aumentar o consumo de alimentos proteicos, isso tem a ver, quando a gente aumenta alimentos proteicos, alimentos em geral, alimentos proteicos, comparado com carboidrato, lipídio, eles promovem mais saciedade. Curiosamente, quando a gente analisa estudos na área da nutrição que investigam o consumo de nutrientes e emagrecimento, a conclusão que a gente chega é que tanto faz você aumentar carboidrato, diminuir gordura, ou aumentar gordura e diminuir carboidrato. Isso parece que não influencia. O que influencia é quando a gente aumenta a proteína. A proteína aumenta a saciedade e isso faz com que o indivíduo tenha um consumo menor. E olha que interessante, o monitoramento do peso. Lembra que eu falei para vocês? Usar a balança em algumas situações é uma estratégia interessante, sim. E estabelecer objetivos. Então, colocava lá, olha, tal dia, vamos estar em tanto, e assim parece que a pessoa fica mais motivada a chegar no seu objetivo. Então fica aí a dica, né, desse estudo que mostrou qual que era a fórmula de sucesso. Né? Observe aí que ninguém falou em low carb, ninguém falou em jejum intermitente, ninguém falou em chia, né? Nada disso. Observe que a estratégia que eles utilizavam era muito mais consistente. E por que então fazer exercício para emagrecer, já que os indivíduos aqui faziam exercício? Por que é importante fazer exercício? Por várias razões. Eu queria mostrar esse estudo aqui para vocês, para a gente puxar a nossa discussão. E olha que interessante, eles tem 3 grupos de estudo aqui, 4 na verdade, contando com o controle. O controle não fez nada, né? Não fez nem dieta, não fez nem exercício. Mas aqui tem um grupo CR, que ele fez restrição calórica de 25%. Então ele restringiu 25% a caloria. Tem um outro grupo, o CR e o EX, que ele também reduziu em 25%. Mas a redução dele foi diferente. Foi 12,5% de restrição calórica e 12,5% de exercício. Então, por exemplo, o grupo de cima, ele restringiu 500 calorias. Vamos pensar em valor absoluto para ficar mais fácil. O segundo grupo, ele também restringiu 500 calorias, mas ele restringiu 250 através da dieta e 250 através do exercício. E tem um outro grupo aqui que fez dieta de muito baixa caloria, fez de 890 quilocalorias. A ideia aqui foi investigar o efeito disso no gasto energético diário. E veja que interessante, a gente tem aqui 3 meses, 6 meses, né, de resultado. E vejam que interessante, quando a gente, vamos de baixo para cima, para ficar legal, né? Olha só, o grupo que fez dieta de baixa caloria, depois de 6 meses,
eles tiveram uma redução de gasto energético de 275 quilocalorias por dia. Né? O corpo deixou de gastar 200 quilocalorias, 270 quilocalorias. Quando o grupo que fez 25% de restrição calórica da dieta, a redução de caloria foi de 200. Né? Então, a taxa metabólica reduziu ali 200 calorias. Isso aqui é um mecanismo de defesa do organismo. Sempre quando a gente faz dieta de restrição calórica a longo prazo, a tendência natural é a gente diminuir o gasto energético para tentar manter o peso, porque o nosso organismo, por questão de evolução, de adaptação, de sobrevivência, ele se adapta, ele tende a se defender da perda de peso. Não é? Então, isso sempre ocorre. Mas, olha que interessante, né? O grupo que fez dieta mais exercício e promoveu, vejam que interessante, promoveu o mesmo gasto calórico do que o segundo grupo aqui que a gente viu. Mas olha o que aconteceu com o gasto calórico dele diário, né? Ele aumentou 129 quilocalorias. Parece não ser muito, mas pensa nisso em uma semana. Multiplica isso aqui por 7, né? Multiplica isso aqui por 30 para ver um mês. E o mais importante de tudo é que, por mais que tenha aumentado pouco, 129 quilocalorias, mas ele deixou de ser negativo, né? Porque os outros dois grupos promoveu redução. O corpo gastou menos. Pensa só, uma dieta para emagrecimento, o seu organismo se adaptar e gastar menos energia, é um fator que, sem dúvida nenhuma, pode prejudicar o processo da perda de peso no longo prazo. Então aqui está a primeira explicação, por que é importante praticar exercício num processo de emagrecimento, acima de tudo, para ajudar ali no gasto energético, para tentar sair daquele platô que algumas pessoas acabam falando, né? Quando você perde peso, reduz o gasto calórico, o exercício ajuda a sair desse processo. Composição corporal, quando a gente faz uma estratégia de nutrição com exercício para composição corporal, é muito melhor. Então, a gente tem aqui um grupo que ele perdeu peso com dieta, o outro grupo com exercício e o outro foi exercício e dieta. Então a gente observa que o grupo que fez dieta perdeu peso só com dieta, ele perdeu muita gordura, mas também perdeu massa muscular. Né? E o grupo que fez só perda de peso com exercício, ele quase não perdeu massa muscular, praticamente não perdeu, mas perdeu pouca gordura. Porque talvez o exercício isolado não é o suficiente para promover um balanço energético negativo de uma maneira significativa. Mas por outro lado, quando a gente olha o grupo que fez dieta e exercício, a perda de gordura foi muito maior e também ajudou ali na manutenção da massa magra, porque perdeu menos do que o grupo que só fez dieta. Então, além de ajudar no gasto energético diário, a associação de exercício e dieta ajuda também a otimizar a redução de gordura e ajudar na manutenção da massa magra. Então vejam só, aqui, benefícios do acréscimo do exercício à restrição dietética para redução do peso. Então o que a gente tem? Por que é importante associar os dois? O exercício reduz a queda do metabolismo de repouso, que com frequência acompanha a redução ponderal, que foi o que a gente mostrou nesse estudo aqui, né? Nesse estudo do gasto energético. O exercício ajuda a reduzir a diminuição do gasto energético. Olha que interessante, facilita a mobilização e a oxidação de gordura, especialmente a partir dos depósitos do tecido adiposo visceral. Então o exercício ele otimiza a oxidação de gordura. Então toma cuidado, né? Você tem aquelas pessoas que utilizam creme, estratégia para perder gordura corporal. O próprio exercício já ajuda nisso, né? Ele ajuda a mobilizar, oxidar a gordura. Aumenta a perda relativa de gordura corporal por preservar a massa corporal magra isenta de gordura, que foi o que a gente viu nesse artigo aqui. Ele ajuda, né, a manutenção da
massa magra. É claro que assim, ninguém vai ganhar massa muscular de forma significativa dentro de um processo de emagrecimento, porque esse não é o foco, não é o objetivo. O cara está em balanço energético negativo, dificilmente isso vai acontecer. Mas a ideia aqui é deixar de perder. Aí sim é interessante, né? Então consegue preservar a massa magra e isso é bacana. Acho que esse aqui eu já falei, tem menor dependência da restrição calórica para criar o déficit energético. Isso aqui também é muito interessante. Imagina fazer uma dieta, a pessoa faz uma dieta, ela reduz da dieta 1000 calorias. Mas se ela pratica exercício, por exemplo, ela consegue reduzir da dieta 500 calorias e os outros 500 para dar o déficit calórico de 1000 põe no exercício, por exemplo. A dieta fica menos difícil de ser seguida, porque ela fica menos restritiva. Então contribui para o sucesso a longo prazo e pode proporcionar uma supressão moderada da apetite, pode ajudar a controlar ali os mecanismos relacionados à fome e saciedade. Então, isso aqui é uma recomendação de prática de exercício físico na obesidade. E veja que interessante, né? É lógico que, como nutricionista, o meu conhecimento em termos de prescrição de treino é extremamente limitado, porque eu não tenho a competência para isso, mas sempre quando a gente vai atender, é igual eu falo para os alunos de educação física, né? Você não é nutricionista para passar dieta, mas se você está na academia e alguém pergunta para você sobre gordura saturada, sobre fibra, você tem a obrigação de responder, porque você está trabalhando com a saúde, então você precisa ter esse conhecimento. Da mesma forma a gente, né? Ninguém está falando que nós precisamos promover a prescrição de exercício, mas se alguém pergunta para você, uma pessoa quer emagrecer, aí você vai falar, a pessoa fala, então, mas qual exercício que eu posso fazer? Você pode dar algumas orientações, né? Então vale a pena a gente ter isso em mente. Do ponto de vista de conhecimento, você explicar para a pessoa, conhecimento, ninguém é dono do conhecimento, o que a gente não pode prescrever um exercício para a pessoa. Mas aqui o American College ele fala o seguinte, que para pessoas obesas a prática de exercício deveria ser de baixa intensidade, um aeróbico de baixa intensidade e aumentar progressivamente a duração, né? E ele fala aqui, ó, que no começo do programa, ou seja, para aquelas pessoas que nunca fizeram exercício e estão começando a fazer, a frequência e duração da atividade é mais importante do que a intensidade, né? Então, isso é importante a gente pensar. Lógico que a intensidade também vale a pena. Se eu faço um exercício de alta intensidade, eu tenho um gasto energético maior, mas a pergunta é, a pessoa já está preparada para aquilo? O organismo já está adaptado para esse exercício de alta intensidade? Então, às vezes não. Então, para evitar lesões e tudo mais, por isso que eu acredito que a recomendação do American College sugere isso. E ele fala aqui que o objetivo seria, né, exercitar aqui de 4 a 5 dias por semana, numa duração de 30 a 60 minutos. E se a pessoa for muito sedentária, né, ela pode dividir esses 30 a 60 minutos, né, em sessões de 10 minutos, por exemplo. Então, ao invés de fazer 30 minutos, pode fazer 3 de 10. Aparentemente, no que diz respeito à obesidade e perda de peso, parece ser interessante, porque a ideia aqui principal é praticar exercício, né? É igual assim, que nem eu falei para vocês, a melhor dieta para perda de peso é aquela que o indivíduo vai seguir. O exercício é a mesma coisa. O melhor exercício para emagrecimento é aquele que o cara vai conseguir fazer. Não tem outra. Então, por isso que ele divide aqui. Porque a gente está pensando aqui em aumento de gasto calórico. Acima de tudo é isso. Então, tanto faz se seja 1 hora contínua ou se seja dividido em 3 vezes ao dia. E aí ele fala aqui, para finalizar, que além do aeróbico, parece que o exercício resistido, que é a musculação, também pode ser interessante, principalmente para melhorar a relação de massa e gordura
né? E, consequentemente, quando a gente mantém a mais massa muscular, isso pode ajudar a manter o balanço energético, a manter a taxa metabólica e ajudar ali na queima de calorias. Outro motivo, né, porque é importante praticar exercício, veja só, benefícios do exercício. Fatores fisiológicos, como aumento de força, densidade óssea, redução de gordura corporal, redução de risco de doenças cardiovasculares, controle de pressão. E também, além dos fatores fisiológicos, o exercício físico influencia em fatores psicológicos e sociais, como melhora da imagem corporal, redução do isolamento social, tudo bem que agora isso aqui tem que ficar um pouco em off, né? Mas tudo bem. Aumento da autonomia, a redução do estresse, por exemplo, redução da ansiedade, depressão e até mesmo aumento da autoestima. Olha que interessante, todos os aspectos que o exercício tem benefícios. Eu desafio qualquer um de vocês a encontrarem um remédio, uma única pílula que promova todos esses benefícios. A gente não encontra, né? A gente não encontra. E sem contar que eu estou vendo aqui, está faltando questão também de glicemia, por exemplo, diabetes tipo 2, que o exercício é essencial nesse sentido, né? Porque o exercício, a prática de exercício faz com que o músculo aumente sua captação de glicose sem necessidade da insulina, por exemplo. Então isso é muito importante. Então, vejam só, não existe, né? Sempre quando o paciente chega para mim, e fala, mas eu não gosto de praticar exercício. A questão de exercício não tem que gostar, né? Precisamos, lógico, num primeiro passo, para a pessoa tentar quebrar essa barreira de não gostar do exercício, ela tem que procurar um exercício que ela gosta de fazer, que te dá prazer e tudo mais. Mas tem que ser realizado, porque, de novo, não existe atualmente um único remédio que você toma e promova tanto benefício assim para a saúde, como a prática de exercício. Por isso que a gente não pode negligenciar isso. A melhor maneira de combater a obesidade é isso aqui, ó. Vamos olhar o gráfico aqui. O problema é o seguinte, né? Sempre quando a gente faz uma medida restritiva para perda de peso, a gente acaba recuperando. Então a ideia que eles sugerem nesse artigo é a prevenção. Prevenir a obesidade é melhor do que combater a obesidade, né? Porque combater significa que ela já está instalada. Então o ideal é a pessoa se preocupar antes de chegar nesse quadro, porque senão a dificuldade vai ser maior. E ele sugere o seguinte, né, ó, o ganho de peso no longo prazo pode ser explicado por um balanço energético positivo de apenas 100 calorias por dia. Porque quando a gente come um monte, né, no final de semana, às vezes durante a semana a gente acaba compensando isso, comendo menos. Então a gente faz isso. Agora, quando a gente come pouquinho assim por dia a mais, a gente acaba não percebendo. Isso vai acumulando, isso vai acumulando, isso vai acumulando e a gente não vê mais. Então por isso que esse artigo sugere, né, que pequenas estratégias que aumentem o gasto energético podem evitar o balanço energético positivo e assim prevenir o ganho de peso a longo prazo. Então é isso, né? O controle da alimentação e praticar algum tipo de atividade que possa promover um aumento do gasto energético de 100 calorias por dia não vai ser o suficiente para aquelas pessoas emagrecerem, mas pode ser muito importante para a manutenção, né? Para prevenir a obesidade. E para finalizar aqui, só para a gente observar que não precisa de nenhuma fórmula mágica, nem nenhuma medida radical. Eu peguei essa matéria aqui que uma vez já encontrei faz um tempo, se eu não me engano ela foi publicada na UOL, de uma mulher que mostrou que perdeu 45 quilos, incluindo 3 hábitos no seu dia a dia. E acredite, esses hábitos não foram termogênicos, não foi low carb, não foi jejum intermitente, não foi seguir blogueira, não foi nada disso. Os 3 hábitos foram contar calorias, como eu falei para vocês, é uma medida extremamente importante. Comer à vontade em algumas ocasiões, também isso vale muito a pena, porque é uma forma até de você conseguir manter uma alimentação saudável no longo prazo. E praticar atividade física todos os dias, que foi o que a gente acabou de comentar. Inicialmente, se o objetivo é, como eu disse, manutenção de peso,
qualquer tipo de atividade física que promova o gasto energético vai ajudar. É lógico que com o passar do tempo, para resultados mais específicos de redução de gordura, aumento de massa muscular e tudo mais, isso tem que ser supervisionado, né? Mas fica aí a dica. E para finalizar, o recado é esse, né? Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente pode pensar nessa pirâmide aqui, né? Que a gente tem na base da pirâmide, o que é importante no emagrecimento? O balanço energético negativo, sem sombra de dúvida. Em segundo lugar, a dieta, mas aqui a dieta, o que ela significa? A dieta significa a escolha de bons alimentos, alimentos de boa qualidade para promover a saúde. A dieta aqui está incluso a adesão, né? Então escolher alimentos que o indivíduo, né, tenha sabor, variedade, cor, né, que tenha seja de fácil acesso física e economicamente falando. Então, tudo isso envolve a dieta. Terceiro lugar, né, o treino. Como a gente observou, o treino ajuda na adesão do trabalho, ajuda em vários benefícios, não só para o nosso aspecto fisiológico, mas também psicológico. E aí, gente, se a gente faz esses três, né, realiza esses três bem realizado, em último, você pode colocar aqui o que você quiser, né, que vai emagrecer. Se você treina, faz dieta e promove um balanço energético negativo, o que você colocar aqui na ponta da pirâmide não vai influenciar em nada, né? Termogênico, água com limão, simpatia, qualquer coisa que coloca aqui, aí a pessoa fala que emagreceu por causa disso. Não, você não emagreceu por causa disso. Você emagreceu por causa do treino, por causa da dieta e por causa do balanço energético negativo. Tá certo? Então acho que era isso que eu tinha para falar. Agradeço a paciência aí. E agora, se alguém tiver interesse, a gente pode abrir para questionamentos e perguntas.